Olá, meu povo, vocês estão bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho de subjective pronouns, que nada mais é que os pronomes que fazem papel de sujeito na frase. Ou seja, eu, tu, nós, vós, eles, elas, já deu pra entender. E como ficam esses caras em inglês? Fácil. Em inglês a gente vai ter I, you, he, she, it, we, you e they. Um por um. I significa eu. Ele tem que ser sempre escrito com letra maiúscula, indiferente se é começo, meio, final de frase. Isso por razões de paleografia, mas muito provavelmente vocês não querem saber sobre isso. O próximo, you, que significa você ou vocês. Por isso que esse pronome apareceu 2 vezes ali naquela primeira listinha. Ah, mas professora, como é que eu vou saber se é você ou se é vocês pelo contexto? Já o he, em inglês, significa ele. Só que é um ele que deve ser utilizado apenas em referência a um ser humano. Não vale falar ele pro computador ou ele pro cavalo. E para esse cara aqui tem uma dica de véia. Para lembrar que he é ele, tenta associar o he com o He-Man. He-Man era um desenho de 1900 e bola, de um cara loiro, fortão, que sacava uma espada super poderosa, andava em cima do gato guerreiro, sem esse tigre que você tá vendo aí, ele chamava de gato, e ainda combatia um esqueleto como vilão. Sim, minha gente, ter nascido nos anos 80 foi louco. Mas, se você já ouviu falar desse desenho, ou se você acabou de conhecer, dá pra lembrar he de He-Man. É o cara. Já o próximo pronome é o she, que significa ela e que também só pode ser utilizado em referência a ser humano. Ou seja, não pode se referir à geladeira ou à caneta como she. Daqui a pouquinho eu explico isso tudo melhor, tá? E aí, por que eu ensinei o macete do He-Man? Porque agora pro she a gente tem a She-Ra, irmã gêmea do He-Man. Sim, a bicha também era poderosa, mas enfim, dá pra você associar she de She-Ra. A menininha, he de He-Man, o cara. Agora chegamos no pronome it. It significa ele ou ela. Só que agora sim, é aquele ou ela que faz referência a algo que não representa um ser humano. Ou seja, o it pode fazer referência a uma coisa ou um animal. Vamos pensar nesses casos aqui. O lápis é ele, mas não é um ser humano. Então a gente pode falar que o lápis é it. É ele, mas não é ser humano. A bola é ela, mas não é um ser humano. It. O gato ou a gata, ele ou ela, não é ser humano, it. O cachorro, it também. Mas sobre os bichinhos, toma cuidado. Se você estiver falando de um bichinho que você tem vínculo afetivo, você pode eventualmente chamar ele de he ou de she. É o que vocês veem muito em filmes, em séries e coisas do tipo, tá? E tem macete para lembrar o que é it? Tem. Basta lembrar do it, a coisa. Só que nesse caso, it, a coisa barra animal. Continuando nossa sequência de pronomes, a gente tem o we, que significa nós. E por último, a gente tem o they, que significa eles ou elas. E nesse caso aqui, esse eles ou elas pode se referir a coisas, animais e seres humanos. Por exemplo, um doguinho só é ele, é it. Mas um monte de doguinhos juntos são eles. E aí, eles em inglês a gente fala they. E isso serve para todas as outras coisas. Por exemplo, 2 bolas vão ser they. Vários lápis são they. Um monte de gatinho é they, beleza? Ok? Deu para entender? Então agora, pegando essa tabela I, you, he, she, it, we, you e they, a gente tem que o I sou eu. O primeiro you é no singular, é você. He, de He-Man, ele. She, de She-Ra, ela, esses dois para seres humanos. O it é coisa, ele ou ela, desde que não seja um ser humano. We é nós, you, vocês e they, eles ou elas, indiferente de ser humano ou não. Não tá difícil, bem facinho. Na dúvida, consulta uma tabelinha que dá certo.